Na semana da Olimpíada, mais uma greve. Como se não bastasse o metrô, agora os garis estão de braços cruzados. Protestos, 3.000 pessoas vão às ruas pedir a saída definitiva da presidente Dilma Rousseff. Já em Brasília, novo goleiro da seleção chega à capital para assumir o lugar de Fernando Praz. Grupo liderado por Neymar treina hoje à tarde. Direto do Congresso, Câmara pode votar hoje projeto que prevê novas regras para pagamento da dívida dos estados. Impeachment já tem data para julgamento final, dia 29. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. E a greve dos garis, a categoria quer aumento e decidiu suspender a coleta de lixo. Neste início de semana olímpica, cerca de 300 mil turistas devem começar a chegar, o que levou a Justiça a decidir que 80% do serviço seja prestado. Os garis do DF cruzaram os braços desde a meia-noite de sexta-feira. Eles pedem reajuste salarial de 10% para recompor perdas com inflação e aumento de R$ 200 no ticket alimentação. A categoria rejeitou a proposta de 8% de reajuste oferecida pelo governo, sendo que o percentual ficaria dividido entre o GDF e as empresas terceirizadas. A gente veio conversando com a categoria, eles ofereceram 2%, depois ofereceram 4%, depois ofereceram 5,5%, que é o percentual dado pelo governo, e as empresas, para tentar resolver o problema, acabaram oferecendo 2,5% a mais, tirando do seu próprio bolso, para tentar resolver essa situação, para não chegar à greve. E o governo simplesmente não quer negociar. A categoria é composta por 6.200 trabalhadores terceirizados. O salário base é R$ 1.000. Sem os funcionários, a limpeza pública está comprometida justamente na semana em que começa a Olimpíada. Você vê que é um trabalho pesado, mas eu acho que também a gente merece um ambiente melhor, né? Mais limpo, mais conservado. O diretor do sindicato lembra que tenta negociar com o governo desde o início do ano. Nós tentamos negociar desde o dia 28 de abril, mas só para eles dar o primeiro retorno demorou um mês, tá entendendo? E nenhuma das negociações, tanto o representante do governo como o sindicato patronal pediu para a gente não fechar as portas e ir tentando negociar. Não é a nossa intenção levar para essa greve, porque nós somos trabalhadores, mas também somos sociedade contribuinte. Em nota, o Serviço de Limpeza Urbana garante que a categoria recebeu o reajuste de 35% nos 2 últimos anos. O SLU ressalta que continua empenhado em dialogar com os trabalhadores para que a coleta volte ao normal o mais rápido possível. Agora só faltava essa no momento de início dos Jogos Olímpicos. Pois é, olha, são greves oportunistas mesmo, né? Hoje, em entrevista à Rádio Band News FM, a diretora-presidente do SLU deu uma embromada ali federal, viu? Eu fiz perguntas a ela bem objetivas sobre o fato de ela haver se recusado a negociar, como disse aí o sindicalista. Ela disse que não aconteceu isso e que não tem nada a ver com essa greve, porque a greve é de terceirizados ou de funcionários de empresas contratadas pelo SLU. O SLU não tem relação direta com esse movimento grevista. De qualquer maneira, a gente está vendo aí os fenômenos de greve nesse período do ano. E são greves, como eu disse, oportunistas, greves que tentam fazer chantagem com o governo às vésperas da Olimpíada. São greves de policiais até, que são proibidos de fazer greve, mas também estão fazendo ameaças. E tem uma greve que já bateu todos os recordes, a greve mais duradoura da história de Brasília, a greve da CAESB, com tudo que os grevistas fizeram, impediram as pessoas à força e à tapa de entrarem no local de trabalho, foram acusados de sabotar equipamentos da CAESB. Apesar disso tudo, a greve continua, sem que a Justiça do Trabalho, nem mesmo a Justiça Comum, como parece ser o caso já, tenham tomado qualquer providência no sentido de fazer com que essas pessoas que estão há 77 dias de braços cruzados, pelo menos tenham os seus salários descontados pela ausência no local de trabalho. E outra paralisação também, a do metrô.
já completa aí 50 dias, quase 50 dias. Na sexta passada, o Tribunal Superior do Trabalho determinou que os trens voltem a rodar enquanto durar a Olimpíada, entre os dias 4 e 13 de agosto. A multa em caso de descumprimento é de R$50 mil por dia. E hoje o metrô só tem funcionado integralmente nos horários de pico. O tribunal decidiu ainda que o governo pode cortar o ponto dos grevistas até o julgamento do dissídio coletivo, marcado para hoje às 6 da tarde. Agora já tem muita gente reclamando que por que o metrô funcionava normalmente só na Olimpíada. Pois é o metrô para turista ver, né? Deve ser isso, porque a Justiça do Trabalho se recusou a reconhecer as características claramente abusivas dessa greve do metrô, uma greve que quer forçar o governo a desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal. E quem desrespeita essa lei, que o diga a presidente Dilma Rousseff, que é uma dessas pessoas que ousaram fazer isso, corre sérios riscos, não apenas de perder o cargo, como também de responder criminalmente na justiça. E a seleção olímpica brasileira estreia quinta que vem contra a África do Sul, aqui em Brasília. Escalado de última hora, o Everton falou pela primeira vez em solo brasiliense. O goleiro do Atlético Paranaense já chega com a missão de se entrosar à equipe o mais rápido possível. E ele assume o lugar de Fernando Praz. Chegou meu momento na seleção é porque eu estou preparado para isso. E muito feliz com o que vem acontecendo na minha vida. Tranquilo, da responsabilidade, sabendo que ela é enorme, mas muito bem preparado e muito feliz para encarar mais esse desafio. E olha, a seleção chegou ontem à noite. Hoje, torcedores bateram ponto na porta do hotel para ver se arrancavam pelo menos um tchauzinho dos jogadores. Eles acordaram cedinho e ficaram ali como verdadeiros guardas esperando por Neymar e pelos outros jogadores da seleção brasileira. Juntos, eles gritavam na esperança de que os jogadores pudessem aparecer ao menos na janela. E olha como essa meninada deu sorte. Eles que são de Barreiras, na Bahia, vieram para Brasília para participar de um projeto cultural da escola e se hospedaram em um hotel vizinho ao da seleção e ficaram encantados em ver os jogadores. E a gente conseguiu ver todo o movimento, as viaturas, o ônibus chegando e a gente conseguiu ver alguns jogadores que desceram do ônibus, foi muito legal. Neymar, Gabigol e Gabriel Jesus, que eu tenho certeza que eu consegui ver. A chegada da seleção brasileira movimentou a portaria do hotel desde a noite desse domingo. Alguns sortudos ainda conseguiram receber, nem que fosse um tchauzinho de Neymar. Já os fãs que marcaram presença na manhã de hoje puderam ver o goleiro Everton do Atlético Paranaense, convocado nesse domingo por Rogério Micali, após Fernando Praz ser cortado por uma lesão no cotovelo direito. Com os olhos vidrados, João Guilherme acompanhou toda essa movimentação. Ele até ficou feliz em ver o Everton, mas ele queria mesmo era ver o Neymar. Apesar da lembrança amarga do 7-1 que a seleção brasileira tomou da Alemanha na última Copa do Mundo, a torcida parece estar confiante para o resultado na Olimpíada. Eu tenho uma expectativa favorável, né? Espero que a nossa seleção possa ficar bem classificada, se não uma das melhores, né? A nossa favorita. E vamos torcer aí, como o brasileiro deve torcer e nunca perder a esperança. A gente fica na torcida também, esperando que seja um grande evento também, que deixou fora dos gramados também. Não tenho dúvida disso. O Brasil vai dar vai dar um show de organização durante a Olimpíada aqui. Será uma Olimpíada histórica mesmo. Mas a gente fica também esperando que os jogadores da seleção masculina, sobretudo de futebol, correspondam à expectativa, à confiança dessas crianças que vieram da Bahia para dizer coisas somente simpáticas para eles, né? Não só essas crianças, mas toda a população brasileira torce por esses meninos e tomara que eles mostrem aquele futebol que o Brasil um dia já teve. O presidente Michel Temer começou a semana reunido com líderes da base aliada na Câmara. Apesar do ano atípico, com Olimpíada e eleição municipal, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, promete concluir votações importantes. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Boa tarde, Renata. Já tem aquele roteiro de votações?
Boa tarde, Rodrigo, para você, para o Cláudio Humberto. Um excelente início de semana para todos que estão nos acompanhando. Na verdade, vai ter logo mais, porque a partir de 13h, os líderes partidários vão participar aí de uma reunião exatamente para definir esse calendário de votações. Hoje, como você bem disse, os líderes dos partidos que formam a base aliada do presidente em exercício, Michel Temer, também se reuniram, falaram aí dos temas bastante importantes. Tem votações aí, como você bem disse, né, que não podem ficar à margem exatamente por conta desse ano atípico, enfim, ano eleitoral também, que a gente sabe que os deputados, parlamentares de uma forma geral, deixam um pouco Brasília de lado, vão para os respectivos estados, municípios fazer campanha, e o próprio presidente, o novo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse que inclusive vai cortar o ponto de quem não participar dessas sessões onde estão previstas votações, e hoje também é um dia onde está prevista uma votação considerada bastante importante, que é aquela votação daquele projeto de renegociação das dívidas dos estados com a União. Muitas reuniões já aconteceram entre o presidente em exercício, Michel Temer, e os governadores anteriormente também, que é um assunto bastante polêmico, né? Porque os estados devem, mas aí dizem que não tem dinheiro, não tem recursos para pagar. O projeto que foi enviado, que vai ser exatamente esse projeto que vai ser analisado hoje pelos deputados, prevê o seguinte, que essa dívida comece a ser paga em 2017, no ano que vem, e pode ser parcelada em até 20 vezes. Mas, em contrapartida, os governadores também se comprometem a gastar menos e pagar mais com a previdência dos trabalhadores, dos funcionários. Então, um projeto bastante importante, como a gente disse, está prevista para hoje essa votação. Então, a 13h, os líderes vão se reunir para ver aí o andamento de outras pautas também consideradas bastante importantes. Amanhã, para você ter uma ideia, vai ter uma sessão mista às 19h, com deputados, senadores. Eles vão analisar 7 vetos. Antes disso, também está prevista uma votação no Congresso, ou seja, entre os deputados, para votar medidas provisórias, entre elas a que estende, a que prorroga aí o prazo do Mais Médicos, aquele projeto considerado bastante importante, que leva aí os médicos para o interior do país. Então é isso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse, portanto, que vai tentar fazer com que esse calendário aí ocorra de uma forma que não seja prejudicada exatamente por esse ano atípico, como você falou. E a gente está aí acompanhando, vamos ver como é que vai ser como é que serão essas votações. Na verdade, esse mês de agosto promete muitas e fortes emoções, né, Rodrigo? Obrigado, Renata. Trabalho é o que não falta lá no Congresso Nacional, talvez falte um pouco de disposição, agora com a Olimpíada, eleição, por aí vai. Exatamente, trabalho é que não falta, o que falta é disposição para o trabalho, né? O presidente da Câmara reduziu a metade, praticamente, a jornada de trabalho dos deputados, que só precisaram trabalhar metade da semana, para que possam se dedicar à campanha eleitoral municipal deste ano. Muitos deles são candidatos, mas a maioria só tem apenas interesse na campanha. Apoiam prefeitos de sua base eleitoral. A presença e participação deles nessa campanha é fundamental para que eles, daqui a 2 anos, possam pretender outros voos eleitorais e até mesmo a recondução à Câmara dos Deputados. Daí essa moleza que eles sempre recebem em período eleitoral. E a seguir, em semana de retomada do impeachment, o movimento Vem Pra Rua reúne 3.000 pessoas em protesto na Esplanada. É o que você confere em instantes, logo após um rápido intervalo.